Este é o maior segredo da história da humanidade, e eu não dou o menor valor para que as pessoas me chamem de teórico da conspiração. Em nível de probabilidade, estou bem certo de que é verdade. E o que eles estão fazendo é usar mal as leis do seu país para impedir o que é um direito constitucional do Congresso de fiscalizar todos os braços do governo. Agora, se os americanos não se importam com isso, então vocês podem passar mais 60 anos na ignorância. Depende de vocês. Chris Lado, bem-vindo ao Lado Files. Esta é uma apresentação blockbuster recente de uma conferência por Ross Coulthard, distinto jornalista investigativo na conferência da Scientific Coalition for UAP Studies. O link para o discurso completo está na descrição. Eu recomendo que você confira se você estiver interessado. Mas Ross Coulthard apresentou um discurso principal, onde ele detalhou sua jornada do ceticismo à investigação ativa de fenômenos aéreos não identificados. Fenômenos aéreos não identificados. Ross Coulthard é um dos poucos jornalistas tradicionais a levar este assunto a sério mesmo, e ele foi fundo nisso. Seu momento crucial ocorreu durante uma noite que alterou completamente suas opiniões, levando-o a mergulhar profundamente no tema. Coulthard destacou seu amplo histórico no jornalismo e suas investigações recentes sobre UAPs, incluindo sua entrevista com figuras-chave como David Grush, que alegou a existência de um programa secreto de recuperação e engenharia reversa de UAPs envolvendo tecnologia não humana e biológicos. Coulthard enfatizou o estigma persistente e o ridículo em torno dos UAPs, apesar das admissões esmagadoras do governo dos Paris Utilities, reconhecendo sua realidade. Ele criticou a grande mídia por sua cobertura inadequada nas campanhas sistemáticas de desinformação do governo destinadas a suprimir a verdade. Ele salientou o papel significativo desempenhado por empresas aeroespaciais privadas e funcionários do governo na manutenção dessa confidencialidade e o suposto desvio de recursos e brechas legais para manter as informações ocultas. Na conferência, ele também discutiu o contexto histórico, referindo-se aos primeiros reconhecimentos militares dos UAPs e às ações deliberadas para desmascarar e desacreditar o interesse público no fenômeno. As investigações de Coulthard revelaram uma operação secreta de longa data envolvendo a recuperação e engenharia reversa de naves não humanas, sugerindo uma guerra fria secreta entre nações como os Estados Unidos, China e Rússia por causa dessa tecnologia avançada. No final de seu discurso, Coulthard pediu maior transparência e responsabilidade do governo, usando o público e o Congresso para exigir a verdade. Ele expressou esperança de que a colaboração científica, como a SQU e a Fundação CEU, juntamente com a pressão pública, possa levar a avanços significativos na compreensão e divulgação dos UAPs, mas acho que ele acredita que o nosso tempo está se esgotando. Precisamos avançar rápido nesse assunto e correr mais riscos que antes. O link para o discurso completo está na descrição, mas aqui estão 3 trechos que eu achei muito interessantes, e vou dar a minha reação. E eu digo que, se essas alegações forem verdadeiras, eu posso muito bem imaginar que esse terrível segredo é um que alguns no governo decidiram que é melhor ficar escondido. Agora eu sei o que muitos de vocês estão provavelmente pensando. Isso é besteira de ficção científica, histórias bobas contadas por Walter Mitty caça-fama para um jornalista crédulo e ingênuo. Foi o que eu pensei. Eu estava cético. Eu ainda não sei se devo acreditar. Eu temo estar sendo alimentado com desinformação, mas eu ouvi agora a mesma história de tantas fontes que estou começando a pensar que ela possa plausivelmente ter alguma verdade. Então, por volta dessa época de minha pesquisa, uma enxurrada de cartas começou a acontecer. Foi primeiro um gotejamento, depois uma enchente. Demorou meses para as pessoas responderem às minhas 160 e tantas cartas. Comecei a falar com pessoas extremamente inteligentes.
E digo isso em nome delas. Suas patriotas que amam seu país, amam e respeitam sua Constituição, honram seu juramento de segurança nacional, mas acham que você tem maldito direito de saber sobre o que eles sabem, e estou com raiva em nome deles. Morrerei em uma vala se necessário, preferiria não, para proteger o anonimato das fontes com quem falei e ainda estou me envolvendo. Mas um deles eu posso nomear, porque ele me autorizou a. Ele me ligou do nada em uma linha aberta, e mal pude acreditar em quem era, porque se eu tivesse que pensar na única pessoa com quem eu queria falar, seria ele. Seu nome era Nat Kobitz. Ele era o antigo diretor de desenvolvimento de ciência e tecnologia da Marinha dos Ecumeo, seu principal cientista de P&D, seu principal geek, por muitos anos, por mais de 30 anos. Ok, então sim, isso é incrível. O cientista-chefe da Marinha é uma posição de alto nível. Ross Coulthard recebe uma ligação dele depois que inicialmente é cético, então ele muda de ideia uma noite, quando ele realmente cruza com vários testemunhas, pessoas militares que alegam ter informações de bastidores desses programas, e isso mudou a cabeça dele. Ele acaba acreditando nessas pessoas, ou no mínimo, acreditando que alguma coisa está acontecendo. Como ele fala lá, será que isso poderia ter acontecido? Será que isso realmente pode ser possível? Ele começa a ouvir de tantas fontes, então ele escreve 160 cartas para pessoas. E ele começa a receber essas cartas de volta. E então ele recebe uma carta de volta, uma ligação, na verdade, de um cientista-chefe da Marinha do EUA. Vamos ouvir. Era um cientista judeu do Brooklyn muito bonito, rápido e de 92 anos de idade, com um ótimo senso de humor. E infelizmente, quando eu o encontrei, ele estava morrendo de câncer. E o destino quis que eu pegasse ele na hora certa. Ele estava sentado em sua casa em Baltimore, entediado com muito tempo livre. E aqui estava este jornalista australiano perguntando sobre o trabalho que ele tinha realizado como parte da maior geração com a divisão de pesquisa e desenvolvimento da Marinha dos Icaracincuil. Ele era extremamente orgulhoso do que havia alcançado, e com razão. E ao longo de vários meses, ele finalmente se abriu para mim sobre o que ele era, por sua própria admissão. Ele foi informado sobre o programa. E ele me disse que tinha sido informado sobre um programa confidencial envolvendo tecnologia não humana recuperada, espaçonaves alienígenas recuperadas. Ele eventualmente admitiu que ele foi oficialmente informado que a América havia recuperado várias naves não humanas e que ele estava ciente de que havia uma operação secreta em andamento há décadas, nas palavras dele, para iniciar a engenharia reversa dessas naves. Ele admitiu que a maior parte do que sabia era efetivamente boatos, embora de algumas excelentes fontes oficiais. Isso é algo que ele havia sido informado em sua função oficial. Ele admitiu que, em uma ocasião, foi levado para a base da Força Aérea Wright-Patterson. Literalmente levado para um bunker subterrâneo, para uma sala segura, e mostrado o que parecia ser uma espécie de anteparo de uma nave, que ele acreditava ter sido construída de uma forma que desafia a explicação convencional. Ok, então isso são admissões incríveis, certo? Bombas do Ross Coulthard. Isso é do cientista-chefe da Marinha dos Estados Unidos. Disse que foi informado sobre esse programa, que você já ouviu falar antes, acontecendo por muitas décadas, exatamente como disse David Crash, que eles têm naves, várias naves, e então ele de fato voou para a base aérea Wright-Patterson, e é para onde supostamente os destroços do acidente de Roswell foram levados. Foi a base aérea Wright-Patterson, e ele vai fundo em um bunker subterrâneo, e é mostrado o que ele acredita ser um anteparo de uma nave alienígena. E esse cara é o cientista-chefe do programa de pesquisa e desenvolvimento da Marinha, então ele deve ter uma ideia sobre isso. 92 anos em seu leito de morte, morrendo de câncer. Quero dizer, essa é apenas a história que você... Esperando ouvir, né? Que esses caras não têm nada a perder neste momento,
e então eles vão realmente abrir o jogo. A pele e a antepara interna da nave eram compósitos ligados em nível atômico. Ele suspeitava que se tratava de tecnologia de inteligência não humana. Mas sendo o cientista que ele era, irritantemente, ele não me dizia que era tecnologia alienígena. Ele apenas dizia que era algo que ele nunca tinha visto, que qualquer humano poderia fazer. Matt era um patriota. Ele era um servidor público decente e honrado. Ele respeitava o fato de que este programa estava sendo mantido em segredo por um motivo. Mas como cientista, ele também reconheceu que o público americano, e especialmente o Congresso, tinham o direito de saber o que estava sendo feito com os dólares dos contribuintes. E ele francamente me disse que até onde ele sabia, não havia uma boa justificativa para mantê-lo em segredo. Então ele nunca me contou por que ele realmente tinha feito isso. Mas logo depois que ele faleceu de câncer em 2020, comecei a receber mensagens e ligações. E acabou que ele basicamente disse às pessoas para entrarem em contato comigo. Eu achei muito difícil aceitar muita coisa do que me disseram. Eu ainda faço. Eu acho alucinante que eu esteja nesta posição como um jornalista de insetos sério que passou sua carreira investigando crimes e corrupção, que eu esteja à beira do que é o assunto mais marginal do mundo. Mas cada uma dessas pessoas que o Matt me apresentou estava falando sobre uma coisa: o programa. Um esforço de recuperação altamente secreto, muito cuidadosamente compartimentado, de naves de tecnologia não humana e um programa de engenharia reversa identicamente protegido, sendo conduzido em instalações secretas nos Estados Unidos. Equipes de recuperação rigidamente compartimentadas. Operações absolutamente precisam saber. Sigilo assustador. Várias fontes me disseram que houve uma ameaça muito clara feita. Se você falar sobre isso, você será morto. Nossa, incrível. Então, depois que esse cara passa, Ross começa a receber um monte de mensagens de pessoas que dizem estar no programa. Nat, o cara que passou, falou para ele contatar realmente o Ross Coulthard. E agora, Ross está nesta situação difícil, como um sério jornalista investigativo profissional na Austrália que já investigou crime, corrupção no passado, muitas histórias por décadas, basicamente. Mas agora ele está recebendo informações inacreditáveis dos Eu Amo, basicamente, de delatores, pessoas do programa que sabem do programa, dizendo que ele é extremamente compartimentado. Definitivamente existem programas de recuperação de acidentes acontecendo, assim como um programa super secreto de engenharia reversa em instalações por todos os EUA. Então isso é uma operação maior. E ele disse especificamente que se você falar sobre isso, qualquer informação vazar, então você será morto se falar sobre isso. Isso é simplesmente uma bomba incrível do Ross Coulthard. Muito obrigado por seus esforços investigativos. Vamos para a próxima sessão que achei interessante. Várias testemunhas viram objetos metálicos, elípticos, achatados embaixo e com uma cúpula em cima. Clássicos discos voadores confirmados por um general comandante. Fiquei impressionado com a forma flagrante como uma operação oficial de fraude sobre o UAPs foi admitida nos arquivos militares e de inteligência desclassificados. Não é bem compreendido que a estratégia de desmentido de avistamentos de UAPs pelo Departamento de Defesa dos LSIWA faz parte de uma política oficial desenvolvida há 70 anos pelo chamado Painel Robertson da CIA. Essa decisão extraordinária foi tomada em segredo por um grupo de cientistas, militares e espiões que o interesse público em OVNIs, o que chamamos hoje de UAPs, deveria ser desmentido e desacreditado. Um relatório secreto foi preparado para a CIA, recomendando uma campanha de mídia de massa
que tiraria os OVNIs da suposta aura de mistério. O relatório disse, e eu cito, e é uma citação impressionante, que o objetivo de desmascaramento resultaria em redução no interesse público em discos voadores, que hoje evocam uma forte reação psicológica. Esta educação poderia ser realizada por mídia de massa como televisão, filmes e artigos populares. A base para tal educação seriam histórias de casos reais, que inicialmente foram intrigantes, mas depois explicadas. Como no caso dos truques de mágica, há muito menos estímulo se o segredo for conhecido. Tal programa deveria tender a reduzir a credulidade do público e, consequentemente, sua suscetibilidade à propaganda inteligente e hostil. Agora, obviamente, a explicação oficial para o porquê da CIA falar explicitamente sobre manipular o público americano é essa ideia de que toda essa informação pública sobre OVNIs era causando um enorme dreno no tempo da aeronáutica, porque eles estavam tendo que investigá-los. E então estavam argumentando que nós devíamos suprimir isto no interesse público, porque estava criando uma ameaça à segurança nacional, porque então não seriam capazes de focar nos OVNIs reais. Mas para mim, esse é um argumento completamente sem sentido, porque se você pensar sobre isso, você quer que seu público fique alerta e alarmado. Você quer que eles relatem qualquer tipo de fenômeno anômalo. Por que a Força Aérea estaria interessada em desencorajar as pessoas naquela época de relatar avistamentos alarmantes de objetos nos nossos céus que poderiam muito bem ter sido uma aeronave adversária estrangeira? Ross levanta alguns pontos ótimos aqui. Quer dizer, o painel de Robertson, você consegue imaginar a Agência Central de Inteligência dizendo que vai embarcar numa campanha de desinformação, basicamente uma campanha de mídia de massa para mudar a percepção do público? E se você olhar para o que eles recomendaram, é exatamente o que Arrow está fazendo agora. Basicamente, eles recomendaram que você pegue casos conhecidos como o Projeto Blue Book, e basicamente mostre como eles são facilmente respondidos. E então, é isso que a Arrow fez em seu relatório do volume 1. Eles deixaram de fora todos os casos anômalos reais, os casos anômalos como o Nimitz ou o Gimbal. Eles nem sequer os mencionaram, e em vez disso, tudo o que falaram foi sobre os casos que podem ser respondidos. Então, basicamente, estão dizendo que não há nada para ver aqui. A maioria dos casos que temos pode ser explicada por meros efeitos mundanos, exatamente o que o painel da CIA, o painel Robertson, recomendou. Incrível. Além disso, caso alguém se dê ao trabalho de lê-lo, o relatório do painel Robertson admite que um cientista do painel resolveu que uma explicação extraterrestre era a única explicação possível para muitos dos casos. E ele foi anulado pelo resto do painel. O painel Robertson foi francamente uma farsa. Foi um engano deliberado para suprimir o interesse público em UAPs. E começou a atitude contemporânea atual de estigma, ridicularização e desprezo pela cobertura do assunto. Todos nós somos muito bem-humorados. Há outras bandeiras vermelhas nos arquivos históricos desclassificados, apontando para a ideia que agências dentro do governo do ZBIA estavam e ainda estão tentando ofuscar e manipular a opinião pública para diminuir o mistério dos UAPs. Sim, você pode ver isso com certeza. Se você olhar apenas para os relatórios que saem da Arrow, eu já mencionei que o relatório do volume 1 deles apenas se concentrou em casos de resposta fácil e diz que não há nada para ver aqui. Eles até mencionaram Michael Herrera, mas apenas dizem que um sujeito relatou isso. Eles não dizem que realmente analisaram nada sobre isso, certo? O caso Michael Herrera, que eu entrevistei Michael, pode ser conferido, certo? Eles podem verificar se havia unidades militares na área, se esse evento poderia ter ocorrido, mas eles não mencionam nada sobre isso. Eles não checaram, não verificaram nada. É como se eles estivessem apenas fazendo exatamente o que o painel de Robertson recomendou. E como ele diz, ainda isso acontece. Depois que o general Nathan Twining recomendou um estudo de UAPs, Projeto Pires, mais tarde Projeto Sign, a primeira das investigações da Força Aérea dos Ewers, Iowa, foi estabelecida em dezembro de 1947. E esse relatório oficial divulgado um ano depois declarou que esses objetos não eram extraterrestres. Ele não forneceu uma única evidência para apoiar tal afirmação,
e sugeriu, sem essa evidência, que eles eram possivelmente de origem soviética. Mas então, é claro, ocorreu o intrigante testemunho do oficial da Força Aérea dos PAWA, Edward Ruppelt, de quem Micah falou. Ele tinha visto um relatório secreto do projeto SIGINT e denunciou o caso. Estimativa da situação, que havia declarado secretamente que esses objetos eram naves interplanetárias. Há aqui um indício de encobrimento. Arquivos desclassificados do FBI também demonstram que Edgar Hoover, o diretor do FBI, foi informado em 1950 sobre relatos de discos voadores com 50 pés de largura e pequenos corpos humanoides sendo recuperados do deserto do Novo México. Infelizmente para o FBI, este memorando de OVNIs foi redigido por um oficial, um agente chamado Guy Hotel, e se tornou o item mais solicitado nos arquivos do FBI. O FBI fez um esforço ao longo dos anos para dizer que as alegações do memorando de Hotel nunca foram corroboradas. Nunca houve nenhuma constatação de que tudo era verdadeiro. Mas logo fica claro que não dá para descontar logo de cara os muitos relatos convincentes de testemunhas que deram base a essas alegações de supostos acidentes em Roswell, Aztec, Novo México e Kingsman, Arizona. Muitas vezes, testemunhas relataram ter sido ameaçadas e até que seriam assassinadas se falassem sobre isso. Por quê? Então, dá para ver que o Coulthard parece frustrado aqui. Ele investigou muitos casos ao longo das décadas como repórter investigativo profissional, e aqui acho que ele vê algo que é bastante óbvio. E se você olhar para trás na história, houve desinformação por todo o caminho. Ele disse que é bastante surpreendente e que ficou impressionado com a maneira descarada como uma operação oficial ativa de fraude sobre os UAPs foi admitida em arquivos de inteligência militar desclassificados tantas vezes, e ele continua ouvindo a mesma coisa. Então, acho que ele se sente bem confiante de que isso está realmente acontecendo. E a próxima sessão aqui, sessão final, fala sobre seu caso pela América. Precisamos que algo mude e mude logo. Este é o maior segredo da história da humanidade e não dou a mínima para que as pessoas me chamem de teórico da conspiração. No nível de probabilidade, tenho certeza de que é verdade. E o que eles estão fazendo é usar as leis de seu país de forma indevida para impedir o que é um direito constitucional do Congresso de fiscalizar todos os braços do governo. Agora, se os americanos não se importam com isso, então vocês podem passar mais 60 anos na ignorância. Depende de vocês. Quero dizer, francamente, acho mesmo que a emenda não será aprovada na sua forma atual. Acho que será enfraquecida. E, francamente, a menos que vocês, os eleitores americanos, motivem os políticos a realmente fazer algo sobre isso, é uma perda de tempo completa. E assim como Roscoe Hillenkoetter tentou em 1960 e foi publicamente vilipendiado por isso, um ex-DCI da CIA tornou-se público um ano depois de deixar o cargo, pressionando pela transparência salarial da UA. Que diabo? Por que ele fez isso? Ele fez isso porque sabia do programa. Ele achava monstruoso, ultrajante, esse segredo estar sendo guardado. E eu acho. Mas eu não voto. Mas eu acho que os Estados Unidos, a maior geração, mostrou nesta cidade há 60 anos coisas que eu, quando garoto, eu adorava. Me inspirou. Vocês, como país, podem fazer grandes coisas e perderam o rumo. Simples assim, esta é uma questão que vai ao cerne absoluto do que vocês todos têm sido ditos. Sabem, seu país é ótimo. Isso é um monte de besteira fumegante agora. Vocês estão falhando. E estão falhando porque há esse segredo monstruoso que está sendo perpetuado. Trilhões de dólares, eu suspeito, foram desviados de seus orçamentos. Vocês não conseguem nem consertar suas estradas. Pessoas que vão fazer. Por que vocês não votam esses idiotas para fora e colocam pessoas que vão fazer uma mudança? Certo, bem. Algumas palavras bem fortes do Ross Coulthard.
diabo? Por que vocês não votam esses idiotas para fora e colocam pessoas que vão fazer uma mudança? Certo, bem. Algumas palavras bem fortes do Ross Coulthard, soltando bombas. Quer dizer, ele tem muitas décadas de experiência. Ele fala as verdades quando as vê e colocou sua carreira profissional em risco, essencialmente. Não acho que tenha necessariamente prejudicado a carreira dele, mas facilmente poderia ter. E ele está pasmo e perplexo. Você sabe, há 60 anos, como ele mencionou, você fez o DCI sair e pressionar pela transparência do UAP, e mesmo assim, o gato foi colocado de volta no saco. E então aqui estamos agora. Era Moderna, temos David Grush, Coronel Nell, todos esses outros denunciantes confiáveis falando, e ele ainda acha que a lei de divulgação do UAP, então a lei de inteligência do Senado e a lei de transparência do UAP que Garcia encaminhou, ele acha que serão enfraquecidas e não terão os poderes necessários, que ele realmente precisa de audiências públicas, precisa de autoridade de intimação, poder de intimação e, certamente, domínio eminente para entrar nas organizações privadas reais. As corporações que Ross diz nesta conferência, neste discurso, é onde a tecnologia está sendo sequestrada. Discussão incrível aí, e veremos neste ano, os Estados Unidos têm o que é preciso para realmente liberar esses segredos, para mostrar a verdade ao mundo? Eu argumentei que não há vantagens para o complexo industrial militar para liberar essas informações. É tudo negativo. Eles fizeram coisas terríveis no passado, e isso seria abrir mão de todas as suas vantagens e destacar sua roupa extremamente suja. Então, obrigado de novo a Ross Coulthard. Coisas incríveis ao longo dos anos, e ele continua hoje. Obrigado por assistir. Por favor, aperte o botão curtir. Realmente ajuda, e é gratuito. Considere se inscrever para receber notificações futuras quando eu lançar vídeos. E você pode gostar deste vídeo recomendado pelo YouTube, só para você. Se quiser apoiar o canal, junte-se a essas ótimas pessoas aqui, obtenha conteúdo bônus exclusivo, então clique neste botão aqui, patreon.com/Chris Slato, ou torne-se um membro do YouTube. Se quiser continuar a discussão, vá para o UAP Society Discord, os links estão todos na descrição. Tenha um ótimo resto do seu dia. Paz.